Boa noite, meu nome é Diogo Roger Pereira da Silva, eu sou aluno da Faculdade Brás Cubas do Polo Auer de Curitiba. Meu RGM é 366026. Estou apresentando esse trabalho aqui, que é sobre o voto do ministro Roberto Barroso, do recurso extraordinário 580.252 em Mato Grosso do Sul. Existe perante o Supremo Tribunal Federal um conjunto de ações nas quais se discutem em diferentes circunstâncias a situação complexa do sistema penitenciário do Brasil hoje. O ministro Barroso, em seu voto referente ao recurso extraordinário 580.252, que se refere à responsabilidade civil do Estado dos danos morais causados aos presos por superlotações e condições degradantes de encarceramento, a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos detentos por falta de estrutura oferecida pelo sistema prisional brasileiro, superlotação, encarceramento desumanos, o não cumprimento de políticas públicas adequadas e a falta de investimento em novas unidades prisionais. Isso atinge a população carcerária. O direito à indenização aos detentos que sofreram lesões e os seus direitos fundamentais, pois os detentos têm direito à reparação conforme norma constitucional de aplicabilidade imediata. A indenização em dinheiro ao detento reduz ainda mais os recursos que já são poucos, que poderiam ser utilizados para a melhoria do sistema prisional como um todo. É necessária a elaboração de penas alternativas e a redução de penas, conforme diz o artigo 126 da Lei de Execução Penal. O Brasil hoje detém uma das maiores populações carcerárias do mundo. Existe uma carência de mais de 200 mil vagas no sistema prisional. Para solucionar os problemas carcerários, é indispensável a construção de presídios e investimentos para o monitoramento adequado também dos detentos que cumprem pena no regime semiaberto. A nossa população carcerária atual é de mais de 726 mil detentos. A indenização para cada um deles custa R$2.000 por mês. Traria um custo superior a R$1 bilhão. E os gastos não acabam por aí, pois à medida que cada preso passa a ser indenizado, o número só tende a crescer. O custo mensal para manter um preso é de R$2.000 por mês. E para cada nova vaga é de R$43.000. Em regime fechado isso. E em regime semiaberto R$24.000. Seria necessário 10 bilhões somente para zerar a fila das vagas de presídio. Antes, porém, de anunciar a solução proposta, é necessário analisar mais atentamente a natureza e a gravidade da situação carcerária no Brasil e apresentar alguns caminhos que podem ser trilhados para o Estado brasileiro no sentido de garantir aos presos condições adequadas ao encarceramento. Na assistência à saúde, faltam profissionais e o atendimento médico, e faltam também atendimento médico. Na assistência educacional e laboral também são falhas. De acordo com o DEPEN, 10% dos presos estudam e pouco mais de 20% dos presos estão envolvidos em atividade laboral. Os presos são assim condenados ao ócio, sendo esse um dos fatores decisivos para os conflitos e revolta nos presídios. A inoperância do Estado também abre caminho para o crescimento do poder das facções criminosas, que passam a dominar os cárceres e comandam nos presídios as práticas de diversos crimes, e isso contribui no agravamento da violência urbana e da insegurança social. Outro componente do caos carcerário é a desestruturação do sistema de justiça, com falta de pessoal, funcionamento deficiente nas varas de execução penal e falta de assistência jurídica aos presos. Com isso, os presos muitas vezes são mantidos nas cadeias além do tempo. De 2008 até o final de 2013,
os mutirões carcerários concederam mais de 78 mil benefícios e colocaram em liberdade 41 mil detentos que já tinham cumprido toda a sua pena e permaneciam no cárcere. A degradação e a ausência de separação de presos de acordo com a sua periculosidade transformam os presídios em verdadeiras escolas do crime. De lá, presos de menor potencial ofensivo saem criminosos perigosos, membros de facções criminosas e cheios de novas conexões. O elevado índice de reincidência criminal no país apenas corrobora essa afirmação. Segundo estimativa do CNJ, 70% dos presos voltam a cometer delitos após saírem das prisões. É preciso urgentemente repensar a política de encarceramento e reestruturar inteiramente o sistema de justiça criminal. Caso contrário, corremos sério risco de um colapso. Medidas capazes de diminuir o déficit de vagas nos presídios, tais como: primeiro, construção de presídios; segundo, o fim do uso excessivo e desproporcional das prisões provisórias; terceiro, o estímulo à aplicação mais ampla de penas alternativas; quarto, o aumento da celeridade e eficiência na justiça criminal, com a ampliação do número de varas de execução penal. E em quinto, o governo deveria disponibilizar cursos técnicos para capacitar a ação profissional dos detentos, assim facilitando a reintegração deles na sociedade após o cumprimento da pena. Sexto, a melhoria do acesso à justiça pelos presos, por meio do fortalecimento e da garantia de autonomia financeira às defensorias públicas e ampliando o número de defensores públicos atuantes na esfera criminal. Não se ignora que as propostas são custosas. Para que sejam factíveis, é preciso assegurar que o Estado destine recursos suficientes para garantir as mínimas condições de dignidade nas prisões e considerar que o sistema penitenciário conta com um fundo específico para financiar medidas de aprimoramento e modernização. Trata-se do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, instituído pela Lei Complementar de 79 de 1994. De acordo com o DEPEN, o fundo possui um saldo aproximado de 2,2 bilhões. Da criação de 1994 até o ano de 2014, são esses dados. Ele arrecadou 4,4 bilhões. No entanto, apenas 3,4 bilhões foram repassados. Isso dá um saldo de 1 bilhão. É com o raciocínio desenvolvido acima, o Estado é civilmente responsável pelos danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos presos em decorrência da violação à dignidade provocada pela superlotação prisional e pelo encarceramento em condições desumanas e degradantes. A reparação dos danos morais deve ser efetivada preferencialmente por meio de pecúnio, consistente na remissão de 1 dia de pena por cada 3 a 7 dias de pena cumprida, em condições atentatórias à dignidade humana. O ministro Barroso foi favorável ao voto do relator quanto à responsabilidade civil do Estado e do dever de indenizar os detentos por violação dos direitos fundamentais. Eu tenho um gráfico aqui que mostra que o Brasil está em 4º lugar no ranking de encarceramento. Esse gráfico ele é do Infopen de 2014. O Brasil estava em 4º lugar no ranking de encarceramento mundial. Em primeiro lugar estavam os Estados Unidos. Só que lá, quase que 100% dos crimes que são cometidos, quem comete o crime acaba indo para a prisão. E aqui não é igual lá, é diferente.
Aqui eu tenho outro gráfico que a população prisional está em franca expansão. No ano de 2000, a gente tinha 232 mil detentos. No ano de 2014, 622 mil detentos. E no ano de 2018, a gente tem mais de 723 mil detentos. Só do ano de 2014 para cá, mais de 100 mil detentos. E no terceiro gráfico aqui, mostra que mais de um quarto da nossa população carcerária está preso por tráfico. Essa fatia vermelha do gráfico aqui é o pessoal que está preso por envolvimento com drogas, com tráfico. Em primeiro lugar, crime contra o patrimônio. E em terceiro lugar, são os crimes contra as pessoas. Crime de violência. E é isso. Meu nome é Diogo Roger. Uma boa noite.